Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Supermalva. Vamos aí para mais uma videoaula. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no canal, dá aquele like positivo, não custa nada e ajuda bastante o canal a crescer, desenvolver, bem como nossos queridos colegas concurseiros conseguirem localizar as videoaulas também com maior facilidade para auxiliar nos seus estudos. Não custa nada e ajuda bastante. Então se inscreve no canal, dá aquele like positivo e vem com o tio. E hoje nós estamos em clima de festa, pessoal, porque estamos aqui na nossa 35ª e última aula sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, o volume 3 aí que trata do conhecimento de mundo. Pessoal, foram 23 aulas do primeiro volume, mais 16 aulas do segundo e 35 aulas do terceiro, totalizando aí 74 videoaulas sobre o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Gente do céu, eu particularmente não aguentava mais falar sobre referencial. Estamos aqui encerrando nessa videoaula, se Deus quiser, e vamos aí depois, se eu não me engano, eu vou fazer aula sobre história da educação, tendências pedagógicas, currículos, né? Tem umas novas temáticas aí, mas pelo menos vai abrir os horizontes aqui, porque, gente do céu, 74 videoaulas sobre o referencial curricular, eu não aguentava mais esse referencial. Então vamos fechar ele com chave de ouro nessa aula aqui. Dando sequência na temática de conteúdos que a gente está trabalhando, e a gente está falando sobre orientações didáticas para crianças de 4 a 6 anos. E os conteúdos, né, no caso, eles são estão organizados aí em 3 blocos para as crianças de 4 a 6 anos. E a gente falou sobre números e sistema de numeração, que é o primeiro bloco, aí a gente concluiu na última aula, e agora a gente vai falar sobre o segundo bloco, que são as grandezas e medidas, tá bom? A gente vai começar aqui com grandezas e medidas. Grandezas e medidas, pessoal, ela se refere ao quê? A exploração de diferentes procedimentos para comparar as grandezas, né, dos números. Na verdade eu falei até errado, desculpa, acho que eu estou tão empolgado que vai acabar, falei errado aqui. Grandezas e medidas, o que você vai trabalhar? Você vai trabalhar exploração de diferentes procedimentos para comparar grandezas. Introdução às noções de medida de comprimento, peso, volume, tempo, pela utilização de unidades convencionais e não convencionais. Então a criança vai ter esse acesso, né? Vai ter uma introdução às noções de medida, de comprimento, aí, de peso, de volume. Outra coisa que a criança também vai ter contato aí, né, vai ser com a marcação do tempo por meio de calendários, que é uma coisa muito fácil, muito prática que a criança faz no dia a dia. Também experiências com dinheiro em brincadeiras ou em situações de interesse das crianças, tá? Então, trabalhar com números ali, com medidas, com comparações, através também de brincadeiras com dinheirinho à medida que a criança tem interesse. Também a gente não vai determinar para ela, olha, a gente vai trabalhar com isso aqui, vai brincar de dinheirinho. A criança não tem interesse, né? Mas normalmente eles adoram. Orientações didáticas, pessoal, para grandezas e medidas. De utilidade histórica reconhecida, o uso de medidas mostrou-se não só como um eficiente processo de resolução de problemas práticos do homem antigo, como teve um papel preponderante no tecido das inúmeras relações entre noções matemáticas. Então aqui está falando que de utilidade histórica conhecida, né, pelo mundo aí, né, o uso de medidas, ele revolucionou a história do homem, a vida do homem, ajudou pra caramba o homem a resolver problemas aí do cotidiano, bem como teve um papel aí muito importante no tecido de inúmeras relações entre noções matemáticas. A compreensão dos números, bem como de muitas noções relativas ao espaço e às formas, é possível hoje graças às medidas, tá? Então compreender os números, as noções relativas ao espaço e formas aí, né, mérito todo aí, é possível graças às medidas. Da iniciativa de povos como egípcios, por exemplo, que faziam aí demarcação de terras, fazendo medições, resultou aí a criação, por exemplo, de números fracionários ou decimais, né? Aquelas medidas assim mais complexas aí resultaram aí da iniciativa de povos como os egípcios, fenícios também. As medidas estão presentes em grande parte das atividades cotidianas e as crianças, desde muito cedo, têm contato com certos aspectos de medidas. O fato de que as crianças têm tamanhos, pesos, volumes, temperaturas diferentes, permite aí que as crianças informalmente, elas estabeleçam esse contato desde cedo, dentro de casa, ali no seu convívio social, né? Fazendo comparações de tamanhos, estabelecendo relações, construindo até algumas representações nesse campo, atribuindo significado e fazendo uso das expressões que costumam ouvir, né? Por exemplo, nossa, isso aqui tá quente, olha, isso aqui tá pegando fogo, aquela coisa assim, né? Tipo, nossa, que sanduíche grande, né? Tamanho de um trem. Então, essas comparações que a criança vai ouvindo aí, ela vai tendo uma noção do que é grande e o que é pequeno.
Esses conhecimentos e experiências adquiridos no âmbito da convivência social favorecem a predisposição, a proposição de situações que despertem a curiosidade e interesse das crianças para continuar conhecendo sobre medidas. Então, a partir do momento que as crianças vão tendo esse contato informal dentro de casa, com pequenas medidas de tempo, de tamanho, né, de espaço, a criança ela vai despertando assim aos poucos a sua curiosidade também para conhecer mais sobre as medidas. O professor ele deve partir dessas práticas para propor situações problema, em que a criança, por exemplo, ela possa ampliar, aprofundar e construir novos sentidos para seus conhecimentos. Então o professor aí, a partir dessas práticas, né, que a criança já tem, né, esse conhecimento prévio dela, o professor pode propor aí algumas situações problema para a criança poder ampliar e aprofundar e construir aí novos sentidos, né, para os seus conhecimentos acerca das medidas. As atividades de culinária, por exemplo, gente, elas possibilitam um rico trabalho envolvendo diferentes unidades de medida, como tempo de cozimento, quantidade de ingredientes, litro, quilograma, colher, xícara, pitada, etc. Gente, vocês estão vendo que eu estou fazendo aqui uma leitura praticamente, porque o negócio está tão bem explicado que se eu tentar explicar por cima da leitura, eu só vou chover no molhado, tá? Como às vezes eu até faço, eu tento explicar, acabo repetindo tudo que está escrito. Então, enquanto tá bonitinho, de fácil entendimento, não tem necessidade de eu estar reexplicando, tá? A comparação de comprimentos, pesos e capacidades, marcação de tempo, noção de temperatura, são experimentadas desde cedo pelas crianças pequenas, permitindo-lhes pensar num primeiro momento essencialmente sobre características opostas das grandezas de objetos. Por exemplo, grande, pequeno, comprido, curto, longe, perto, muito, pouco, quente, frio. Tá? São diversas comparações aí de grandezas de objetos que a criança tem contato desde cedo. O desenvolvimento dessas capacidades comparativa não garante, porém, a compreensão de todos os aspectos implicados na noção de medida. Claro, são coisas mais restritas ali, uma coisa mais simples, simplificada, que a criança tem contato. Claro que ela precisa ter uma sistematização um pouco mais avançada na sala de aula também. As crianças aprendem sobre medidas, pessoal, medindo. Então a ação de medir, ela inclui o quê? Observação, comparação sensorial e perceptiva entre objetos, reconhecimento de utilização de objetos intermediários, como por exemplo fita métrica, balança, régua, para o quê? Quantificar a grandeza, né? Como comprimento, extensão, área, peso, massa. Então a criança ela vai aprender sobre medidas medindo, usando uma fita métrica, usando uma balança, né? Usando um calendário, por exemplo, que aqui não está falando, mas um calendário que ele pode medir o quê? Quantos meses faltam para acabar o ano, por exemplo, né? Esse ano de 2020, que a gente está torcendo que acabe logo, que ano horrível, né, gente? Meu Deus do céu! Então, assim, a criança ela, né, precisa ter contato com esses pequenos objetos para que ela possa aí também desenvolver melhor o seu conceito de medida, uma vez que ela vai aprender praticando. Inclui também efetuar a comparação entre dois ou mais objetos, respondendo a questões como, por exemplo, quantas vezes é maior, quantas vezes cabe, qual é a altura, qual a distância, qual o peso. A construção desse conhecimento decorre de experiências que vão além da educação infantil. Tá? Então nem tudo aí vai conseguir ser resolvido, aí, esclarecido na educação infantil. Para iniciar esse processo, as crianças já podem ser solicitadas a fazer uso de unidades de medida não convencionais, como passos, pedaços de barbante ou palitos, em situações nas quais necessitem comparar distâncias e tamanhos, medir as suas alturas, comprimento da sala. Então, assim, o professor também ele pode solicitar, no primeiro momento, que a criança utilize o quê? Medidas não convencionais, como conta quantos passos tem daqui até o final da sala. Utilizar pedaços de barbante ou palitos ali para você também somar uma distância. Por exemplo, é claro que isso aqui já se aplicaria um pouco mais ao fundamental, mas, por exemplo, você medir quantos centímetros tem um palito, né? Eu particularmente não sei, nunca medi. Acredito que deva ter o quê? Uns 7 centímetros de comprimento, 6, 7 centímetros. Então a criança fala assim, se o professor fala, se você botar 10 palitos, quantos centímetros você tem? Para nós é fácil responder, né? 10 vezes 7, 70. Mas a criança ela vai contar 7, 14, 21, né? E vai contando ali. E para saber, por exemplo, a medida, né, de um pequeno espaço, da carteira, da sala, mas aí no caso é uma coisa um pouco mais avançada. Como esse documento é antigo, pessoal, ele é de 98, 99, não lembro, ainda contava com o estágio 3, que eram crianças de 6 né, até os 6 anos e 11 meses. Hoje essas crianças foram aí com o ciclo fundamental de 9 anos, elas
foram para o primeiro ano, no caso, né? Então, hoje, quando eu falo assim, criança de 4 a 6 anos, na verdade é assim, 4 e 5 anos, né? Quando completa 6, já vai para o primeiro ano. Esse documento é um pouco mais antigo. Então, aqui, essa questão dos palitos, por exemplo, é um pouco mais complexo de trabalhar com as crianças de 4 e 5 anos aí. Mas tá, aqui a gente tem que considerar, tá bom? Podem também utilizar, bom, só para concluir, né, pessoal? Então, pode usar sistemas o professor pode instigar a criança a usar sistemas de medida informal, como passos, barbante, palitos, né, em situações aí nas quais necessitem comparar distâncias e tamanhos. Para iniciar esse processo, as crianças já podem ser solicitadas a fazer uso de unidades de medida não convencionais. Meu Deus. Gente, me perdoa ali de novo aqui. Poxa, me perdoa. Podem também utilizar-se de instrumentos convencionais, como balança, fita métrica, régua, para resolver problemas aí e ter uma medição aí mais apurada, né? Um resultado mais... Puxa, eu adoro quando eu esqueço as palavras, né? Uma coisa mais... Esqueci a palavra agora, gente. Depois, se eu lembrar, eu falo para vocês. Exato. Bom, tá cheio, né? O resultado mais exato. Gente, eu tô empolgado que vai acabar finalmente esse negócio que tô meio que me atrapalhando na aula. Peço perdão aí para vocês. Além disso, o professor pode criar situações nas quais as crianças pesquisem de formas alternativas de medir, propiciando oportunidades para que tragam algum instrumento de casa, né? O uso de uma unidade padronizada, porém, deverá aparecer como resposta às necessidades de comunicação entre as crianças, uma vez que a utilização de diferentes unidades de medida conduz a resultados diferentes nas medidas de um mesmo objeto. O tempo é uma grandeza, por exemplo, pessoal, é uma grandeza mensurável, que requer mais do que uma comparação entre dois objetos, né? E exige aí relações de outra natureza, por exemplo, ou seja, né? Utiliza-se aí pontos de referência e do encadeamento de várias relações, como dia, noite, manhã, tarde, noite, dias da semana, meses, ano. Então, para trabalhar com um tempo, a gente vai usar um sistema de medida. Nossa, agora que eu olhei que meu cabelo tá uma coisa linda aqui, viu? Um sistema de medida um pouco mais apurado, tá? Presente, passado e futuro, antes e agora, depois, são noções aí, por exemplo, que auxiliam na estruturação do pensamento. O uso de calendários de observação de suas características e regularidades, por exemplo, 7 dias por semana, a quantidade de dias de cada mês, etc., permitem marcar o tempo que falta para alguma festa, por exemplo, prever a data de um passeio, entre outras coisas. O dinheiro também é uma grandeza que as crianças têm contato e sobre a qual podem desenvolver algumas ideias e relações que articulam conhecimentos relativos a números e medidas. O dinheiro representa o valor dos objetos, do trabalho, né? As cédulas e moedas, elas têm um valor convencional, constituindo-se aí em um rico material que atende várias finalidades didáticas, como fazer trocas, comparar valores, fazer operações, resolver problemas, visualizar características de representação dos números naturais e também dos números decimais, né? Além disso, o uso do dinheiro ele se constitui em uma oportunidade que, por si só, incentiva a contagem, o cálculo mental e o cálculo estimativo. Então, olha só, gente, que legal. Você trabalhar com dinheirinho, você vai trabalhar quantidade, relação de troca, comparar valores, você tem que fazer conta, né? Por exemplo, olha, quanto custa isso, tal, então deixa eu contar o dinheiro aqui e tal, quanto vai me sobrar, e também fazer essa questão de cálculo estimativo, olha, se eu comprar um videogame, mais 4 jogos, meu salário é tanto, deixa eu ver quanto vai sobrar de dinheiro, aí eu tenho que fazer compra, tal, então você vai trabalhando essa questão de cálculo estimativo também. Então, trabalhar com dinheiro, pessoal, é uma oportunidade muito, muito rica. E eu tô começando a ficar meio chateado, hein, pessoal? Tô vendo que eu não vou terminar essa aula, tem bastante conteúdo aqui, vamos ver. Agora, bom, morremos aqui com orientações com as grandezas e medidas e vamos para o terceiro bloco, que fala sobre espaço e forma. Tá? Então são 3 blocos aí dos conteúdos, agora a gente vai com o terceiro bloco aqui sobre espaço e forma. Explicitação ou representação da posição de pessoas e objetos, utilizando o vocabulário pertinente nos jogos, nas brincadeiras e nas diversas situações nas quais as crianças considerarem necessário essa ação. Então, o espaço-forma vai falar sobre a explicitação e ou representação da posição das pessoas e objetos, tá? Utilizando aí vocabulário pertinente aí nos jogos. Exploração e identificação de propriedades geométricas, objetos e figuras, como formas, tipos, contornos, bidimensionalidade, tridimensionalidade, faces planas, lados retos.
representações bidimensionais e tridimensionais de objetos, né, aquele dado, por exemplo, que a gente desenha, identificação de pontos de referência para situar-se e deslocar-se no espaço, descrição e representação de pequenos percursos e trajetos, observando pontos de referência. Esses pontos de referência, pessoal, a gente pode colocar aqui como um exemplo, eu não sei se ele vai citar aqui, aquele pontilhado que a gente vê nos livros de atividades infantis, né? Tem um palhacinho todo cheio de números, você vai seguindo os números, então são pontos de referência para que a criança possa ir se localizando aí para realizar uma determinada atividade. Tá? Vamos ver se vai falar aqui. As orientações didáticas para o espaço e forma. O pensamento geométrico, ele compreende as relações e representações espaciais que as crianças desenvolvem desde muito pequenas, inicialmente pela exploração sensorial dos objetos, das ações, deslocamentos que realizam no meio ambiente e da resolução de problemas. Então o contato que a criança vai tendo com objetos de diversas formas vai aí formando as primeiras ideias da criança sobre pensamento geométrico. Cada criança, ela constrói um modo particular de conceber o espaço e por meio das suas percepções, do contato com a realidade e das resoluções que encontra para os problemas. As experiências das crianças nessa faixa etária, elas ocorrem aí prioritariamente no contato com o espaço, na estruturação do espaço. Então é necessário, por exemplo, que o professor coloque desafios para a criança, né, para que ela possa, no que diz respeito às relações habituais, para que elas possam aí se construir, se deslocar, desenhar e comunicar acerca dessas relações aqui com as formas. Assim, a educação infantil, ela vai colocar uma tarefa de apresentar situações significativas que dinamizem a estruturação do espaço, né, que as crianças desenvolvam para poder adquirir cada vez mais controle sobre as suas ações. As crianças, elas exploram bastante o espaço ao seu redor, progressivamente aí por meio do quê? Da percepção e da maior coordenação de movimentos também. Elas vão descobrindo profundidades, analisam objetos, formas. Aos poucos também elas antecipam seus deslocamentos, né, podendo representá-los por meio de desenhos, estabelecendo relações de contornos, por exemplo, com contorno e vizinhança. Dessa forma, a contribuição do adulto, as interações das crianças, os jogos e as brincadeiras, eles podem proporcionar uma exploração espacial em 3 perspectivas, tá? E a gente vai falar sobre cada uma delas agora, que são as relações espaciais contidas no objeto, as relações espaciais entre os objetos e as relações espaciais nos deslocamentos. Então vamos lá. As relações espaciais contidas nos objetos podem ser percebidas pelas crianças por meio do contato e da manipulação deles, tá? Então, assim, as relações espaciais, ou seja, o tamanho do objeto, a forma dele, a criança vai perceber a partir do momento que ela tem contato. A observação das características e propriedades dos objetos possibilitam a identificação de atributos, como quantidade, tamanho e forma. E a observação de características... me atrapalhei aqui. É possível, por exemplo, realizar um trabalho com as formas geométricas por meio da observação de obras de arte, de artesanato, como cestas, rendas de rede, construções de arquitetura, pisos, mosaicos. A esse conjunto podem ser incluídos corpos geométricos, como modelos de madeira, cartolina ou plástico, ou até mesmo modelos de figuras planas, né, que possibilitam aí um trabalho exploratório de suas propriedades, comparações e criação de contextos em que a criança possa fazer construções. As relações espaciais entre objetos envolvem noções de orientação, como proximidade, interioridade e direcionalidade. Para determinar a posição de uma pessoa ou de um objeto no espaço, é preciso situá-los em relação a uma referência, seja ela outros objetos ou pessoas, né, parados ou em movimento. Então, assim, o espaço que existe entre um objeto e outro, e o espaço em que cada objeto ocupa, né? Essas mesmas noções, elas são aplicadas entre objetos e situações independentes, por exemplo, do sujeito. Elas favorecem a percepção do espaço exterior e distante ali da criança. As relações espaciais nos deslocamentos, elas podem ser trabalhadas a partir da observação dos pontos de referência que as crianças adotam e a sua noção de distância, né, de tempo. É possível, por exemplo, pedir às crianças para descreverem suas experiências em deslocar-se diariamente de casa até a escola.
Pode-se também propor jogos em que elas precisem movimentar-se ou movimentar um objeto no espaço. Gente, brincadeiras diversas, né? Pode-se utilizar isso. As estratégias adotadas, né? Posições escolhidas, comparações, tamanhos, características, construção realizada e também o vocabulário adotado pelas crianças constituem em objeto de atenção do professor. Para coordenar as informações que percebem do espaço, as crianças elas precisam ter oportunidades de observá-las, de escrevê-las e representá-las. O desenho, por exemplo, é uma forma privilegiada de representação, na qual as crianças elas podem expressar suas ideias e registrar também informações. O desenho é uma representação plana da realidade. Desenhar objetos a partir de diferentes ângulos de visão, como visto de cima para baixo, de lado, né, e propor aí situações que propiciem a troca de ideias sobre as representações é uma forma de se trabalhar a percepção do espaço. Então você vai trabalhar muito a percepção do espaço a partir do momento do desenho, permitir que a criança desenhe e que ela coloque no papel aquilo que ela vê, da forma como ela vê. Apesar de estar intrinsecamente associado ao processo de desenvolvimento do faz de conta, o jogo de construção ele permite uma exploração mais aprofundada das propriedades e características associativas dos objetos, assim como dos seus usos sociais e simbólicos. Tá? Então, jogos de construção, por exemplo, blocos de montar, né, aqueles bloquinhos de madeira também, aí, ele permite aí, uma exploração aí mais aprofundada aí dessas propriedades e características acerca dos objetos. E outra coisa, para construir, a criança ela precisa explorar e considerar as propriedades reais, materiais, né, para poder então relacioná-las, transformá-las gradativamente, em função dos argumentos aí, de diferentes argumentos do faz de conta. Então a criança precisa ter contato com esses materiais para que ela possa transformá-los também e representá-los, tá? As crianças elas podem utilizar nas suas construções os mais diversos materiais, como areia, argila, massa de modelar, pedras, folhas, né, pequenos troncos de árvores. E além desses materiais concebidos intencionalmente para a construção, também nós podemos ter aí blocos geométricos das mais diferentes formas, tá? Porque eles propiciam não somente o conhecimento das propriedades de volumes e formas geométricas, mas também eles desenvolvem nas crianças as capacidades aí relativas à construção com proporcionalidade e representações mais aproximadas das imagens desejadas, auxiliando assim as crianças a desenvolver seu processo antecipatório, a iniciativa e a solução de problemas no âmbito das relações entre espaços e objetos. A criança ela vai desenvolvendo muito mais suas capacidades aí a partir dos diversos materiais, principalmente aí blocos de montar também. Agora a gente vai encerrar aqui essa temática e vai entrar com orientações gerais para o professor, tá? Então, temática agora de orientações gerais para o professor. E vamos falar sobre jogos e brincadeiras. As noções matemáticas abordadas na educação infantil, elas correspondem a uma variedade de brincadeiras e jogos, principalmente aqueles classificados como de construção de regras. Tá? Então você pode trabalhar muito matemática na educação infantil com jogos, aí, com brincadeiras, principalmente jogos relacionados à construção e jogos de regras. Vários tipos de brincadeiras e jogos aí que possam interessar a criança, porque a criança sempre tem que ter um interesse, gente, senão não acontece a aprendizagem, tá? Então, vários tipos de brincadeiras e jogos que possam interessar a criança pequena constituem-se aí num rico contexto em que ideias matemáticas elas podem ser evidenciadas pelo adulto por meio de perguntas, observação, formulação de propostas. Alguns exemplos disso são as cantigas, brincadeiras com dança, com a dança das cadeiras, por exemplo, quebra-cabeça, labirinto, dominós, dados de diferentes tipos, né, jogos de encaixe, jogos de cartas. Os jogos numéricos eles permitem às crianças utilizarem números e suas representações, ampliarem a contagem, estabelecerem correspondências, operarem. O dominó é um bom jogo para isso. Aquele jogo de Uno também, né, Uno, que as crianças amam, até os adultos gostam, também ajuda bastante. Cartões, dados, dominós. Aliás, eu vou falar uma coisa pra vocês. O Uno, gente, eu trabalho com crianças de 4 anos e eu jogo Uno com eles lá. Tem Uno na escola, eu jogo com eles, a gente se diverte pra caramba. Cartões, dados, dominós, baralhos permitem aí as crianças se familiarizarem com pequenos números, né, com a contagem, comparação e também adição. Jogos com pistas ou tabuleiros numerados, em que se faz o deslocamento de um objeto, permitem aí fazer correspondências, contar de 1 em 1, né, de 2 em 2. Jogos de cartas permitem a distribuição, comparação de quantidades,
reunião de coleções, familiaridade, né, com resultados aí aditivos também. Jogos espaciais permitem às crianças observarem as figuras e suas formas, identificar propriedades geométricas dos objetos, fazer representações modelando, compondo, decompondo ou desenhando, né? Um exemplo desse tipo de jogo, por exemplo, é a modelagem de 2 objetos em massa de modelar ou argila, em que as crianças descrevem seu processo de elaboração. É muito bacana também. Eu trabalho isso aqui também. Pelo seu caráter coletivo, os jogos e as brincadeiras, eles permitem que o grupo se estruture, que as crianças estabeleçam relações ricas de troca, aprendam a esperar a sua vez, acostumem-se a lidar com regras, conscientizando-se aí também que podem ganhar e perder. Não dá pra ganhar toda hora, né, gente? Minha esposa fica brava aqui porque às vezes eu tô jogando videogame, eu perco uma corrida, ou então perco um jogo de futebol aqui. Eita, meu Deus do céu, eu fico doido aqui, chega até uns palavrão. Mas assim, a criança, através dos jogos, ela também vai aprendendo a se ponderar, né? Não dá pra ganhar, um ganhar, o outro tem que perder. Não dá pra perder direto também. Mas assim, a criança vai aprendendo também sobre essa questão de ganhar e perder. Gente, eu não expliquei muita coisa porque, como eu falo, tem certos pontos que o texto está tão autoexplicativo que se a gente tentar argumentar em cima, acaba ficando repetitivo. Agora a gente vai falar sobre organização do tempo. Opa, vamos lá, meu. As situações de aprendizagem do cotidiano, das creches, pré-escolas, elas podem ser organizadas de 3 maneiras: atividades permanentes, projetos e sequência de atividades. Eu já falei isso em 30 aulas, vou falar tudo de novo. Atividades permanentes, pessoal, são aquelas atividades de forma sistemática, que são feitas com regularidades, como por exemplo, escovar os dentes, lavar as mãos antes da comida, sabe? E algumas outras atividades ali básicas, né? Como por exemplo, a roda de conversa, né? Embora as temáticas mudem, a roda de conversa é uma atividade permanente que deve ser feita todos os dias na sala de aula. Jogos de construção de regras, por exemplo, são atividades permanentes aí que propiciam um trabalho muito bom com a matemática. As sequências de atividades, elas se constituem em uma série de ações planejadas aí e orientadas com o objetivo de promover a aprendizagem específica e também definida. Elas são sequenciadas para oferecer desafios em graus diferentes de complexidade, ou seja, à medida que a criança vai se desenvolvendo, você vai dificultando o grau. Piaget passou muito isso com o construtivismo, né? Você vai dificultando para a criança de modo aí que ela vá ampliando sua gama de conhecimentos, tá? Você não vai deixar a criança numa zona de conforto nunca, mas também não vai lançar desafios que ela não possa resolver. Já os projetos, eles são atividades articuladas em torno de uma obtenção de um produto final, visível e compartilhado com crianças em torno da qual são organizadas as atividades. A organização de projeto, ela possibilita a divisão de tarefas e responsabilidades e oferece aí contextos nos quais a aprendizagem ganha sentido. Por exemplo, aqui, projetos que a gente pode trabalhar na educação infantil. Organizar uma festa junina, construir uma maquete, né? Ou trabalhar alguma coisa como fazer uma horta, né? Ou alguma coisa sobre vamos tentar despoluir o riozinho do bairro, né? Só que tem que ser também coisas que seja possível de se fazer com crianças pequenas, tá? Para não frustrar eles, né? A gente começou um projeto que sabia que não ia terminar e a criança fica ali esperando um resultado que não acontece. Isso não pode acontecer. Cada projeto ele envolve uma série de atividades que também se organiza numa sequência. E a questão do projeto também, gente, é que ele abre um leque muito grande. Você vai fazer um projeto aí sobre qualquer tema, vão surgindo ramificações e as crianças vão aprendendo diversas coisas acerca daquele projeto, tá? Mas o projeto ele tem que ter um foco, ele tem que ter um produto final, ele tem que ter uma meta, um objetivo para você alcançar. E tem que ser um objetivo que seja possível de ser alcançado, para que a criança veja sucesso naquilo que ela fez. Senão, a próxima vez que você tentar sugerir um projeto, as crianças vão falar, não, porque não dá certo. Então, assim, tem que ser um projeto que elas consigam realizar. Então, gente, o projeto é uma coisa muito ampla, eu tenho aulas sobre projeto, não vou ficar esticando aqui de novo mesmo, até porque o tempo já está dando. Mas assim, o projeto ele vai envolver aí, a escolha do tema, a seleção de materiais, a forma como vai ser feito, o que cada um vai fazer. Gente, é uma espécie de trabalho muito bom em que o aprendizado, gente, é uma coisa garantida. Pessoal, estou frustradérrimo, que eu achei que eu ia acabar e ainda tem mais uma aula aqui sobre o referencial. Meu Deus, ainda vou fazer mais uma aula, então já não são 35, são 36 aí do volume 3, né?
Gente, nós vamos ficando por aqui, eu vou chorar um pouquinho e aí a gente vai para a 36ª aula e ver se acaba esse referencial curricular, tá bom? Por enquanto, vão se inscrevendo, divulguem o canal aí para os seus amigos e dá aquela curtida, bons estudos e até a próxima aula.